palestino do que o povo egípcio. Agora, é incomparável o que o Egito fez com o povo palestino com o que o Israel pratica há 75 anos. Tanto é que, se a gente for escutar o próprio povo, que é agente dessa história, que é o povo palestino, eles consideram o povo egípcio um povo irmão e um povo vizinho, e consideram que estão sofrendo sob a apartheid e colonização de Israel. Então, se a gente perguntar ao próprio povo quais são as impressões, eu tenho certeza que eles apontam que um exerce um poder colonial de apartheid, genocídio e limpeza étnica, e o outro, por circunstâncias de uma guerra imperialista já na região, exerceu o controle daquela região por um tempo. E eu concordo que não foi o melhor controle. Agora, e sobre isso, o André citou uma coisa muito boa, que me lembrou uma das pessoas mais incríveis que já passou por essa terra, quando ele falou que a Inglaterra é dos ingleses, que a França é dos franceses, né? Essa é uma frase do Gandhi, inclusive. O Gandhi falava isso. O Gandhi, né, esse exemplo, que era chamado de terrorista pelo Império Britânico por lutar pela sua independência, ele falava exatamente essa frase. E está, inclusive, nas postagens da FEPAL e da Juventude Sanaúde, que eu recomendo que as pessoas sigam. Gandhi falava: a Inglaterra é dos ingleses e a França é dos franceses, assim como a Palestina é dos palestinos. E que é um erro a imposição judaica sobre o povo palestino. Não só Gandhi falava sobre isso, sobre essa dinâmica, mas Mandela também. Mandela falava: a nossa liberdade não será completa enquanto o povo palestino não for livre. Não só Mandela e Gandhi, mas Einstein falava também. Einstein era um profundo anti-sionista. E que... Isso não é verdade. Sim. Eu sei que tem frases que colocam para o Einstein que não é dele, mas se a gente analisar, inclusive um artigo muito bom... Ele quase foi o primeiro presidente de Israel, inclusive. Se a gente olhar o artigo dele, Por que o Socialismo?, onde ele trata tanto de uma transformação de sociedade, mas trata também sobre a questão das injustiças no mundo, a gente vai ver mais de um posicionamento de Einstein no sentido antisionista. Não antisionismo no sentido geral. Ele não era abstrato. contra a existência de Israel. Então, não antisionismo abstrato. Conceitual. Porque... Ele era contra políticas específicas. Porque... Mas isso não é ser antisionista. Então, essa é uma ideia, André. Desculpa, então. É possível ser sionista e não ser racista? Eu sou sionista e não racista. Então, eu prefiro não pessoalizar. Eu de fato acredito que as pessoas que não são racistas e que são sionistas, elas não estão defendendo o que é na materialidade da vida concreta o sionismo hoje enquanto ideologia, mas que se materializa numa prática de apartheid e colonização. Ou que vocês não sabem o que significa o sionismo e tentaram deturpar ao longo dos últimos 30, 40 anos o que realmente é o significado da palavra sionismo, onde os judeus, como legítimos donos do lugar de fala, podem definir o que é o sionismo, e não aqueles que não estão dentro desse movimento nacional. E o sionismo, de novo, como movimento de autodeterminação do povo judeu, nada mais, ele não define política de Estado. O Einstein criticava políticas de Estado, ele não era contra a existência de Israel. Desculpa te interromper. Imagina.